Bem, voltamos para o complemento da nossa aula do sistema muscular. Bem, nós vamos estar falando agora da outra classificação. Nós vimos no vídeo anterior a classificação quanto ao arranjo das fibras. E agora nós vamos estar falando quanto à origem e quanto à inserção desse músculo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que significa origem e o que significa inserção de um músculo. Quando a gente fala em origem de músculo, vai ser a extremidade daquele músculo que não se desloca durante o movimento. Então, se a gente faz um movimento, por exemplo, aí, o movimento de flexão do antebraço. Então, se eu flexiono esse antebraço, o que eu vou observar? Que esse músculo aqui, que é o bíceps, né, que nós estamos vendo, ele tanto é preso por tendões aqui nessa área proximal, né, nessa parte proximal, quanto na parte distal. Durante o movimento de flexão, existe uma parte dele que não se movimenta. Então, ó, se eu flexiono o antebraço, esse tendão aqui, ele vai se movimentar. Agora, esse que fica aqui em cima, ele fica parado. Então, a gente vai dizer que aqui, onde ele fica parado, onde ele não se movimenta, é a origem desse músculo. E a inserção é a parte do músculo que se desloca durante o movimento. Então, repetindo, origem é a extremidade do músculo que não se desloca durante o movimento. E inserção de um músculo é a extremidade daquele músculo que se desloca durante o movimento. Então, a gente agora vai classificar os músculos de acordo com a origem e de acordo com a extensão desse músculo. Muito bem. Então, origem, né, inserção, a gente já entendeu o exemplo que eu falei do bíceps, aonde ele é fixo aqui, ó, na parte do acidente anatômico aqui da escápula, né, nessa porção aqui, ó, proximal do húmero, e é fixo aqui embaixo também, no antebraço. Então, quando a gente flexiona, essa parte aqui, né, essa porção aqui desse tendão, no tendão distal, ele se movimenta, enquanto esse fica parado, ok? Então, origem e aqui embaixo, inserção. Muito bem, esse é o primeiro passo que a gente precisa entender. Agora, a gente vai classificar esses músculos de acordo com a origem. O que eu quero dizer com isso? Existem músculos que na origem dele, né, aquela parte dele que ele não se mexe, ele tem várias cabeças, que a gente vai utilizar esse termo. Então, por exemplo, né, ele é chamado de bíceps. Ah, ele é chamado de bíceps por quê? Porque ele tem duas cabeças, ele tem duas origens, ok? Ó, uma aqui e a outra aqui. E é um músculo só, que nós vamos chamar de bíceps. Então, ele é chamado de bíceps por isso? Exatamente, ele é chamado de bíceps porque ele tem duas origens, ele tem duas cabeças na origem, ele tem dois tendões na origem. Então, nós chamamos esse músculo de bíceps. Da mesma forma, nós vamos ter o tríceps, vamos ter o quadríceps. Por que então? Porque tríceps, porque ele vai ter 3 pontos. Quadríceps, porque ele vai ter 4 pontos na origem. Ok? Entendido essa nomenclatura? Então, por exemplo, o tríceps da perna, né? Então, além do músculo gastrocnêmio, que é esses dois aqui da panturrilha, ele vai ter o músculo sóleo, que é mais interno. Então, os 3 formam o tríceps da perna. Então, essa é quanto à origem dos músculos, de acordo com o número de cabeças, né? De acordo com o número de tendões que aquele músculo é preso. Isso quanto à origem. Não estamos falando aqui, ó, no caso de inserção, estamos falando de origem. Origem, recapitulando, é aquele ponto que o músculo fica parado, certo? Durante o movimento. O quadríceps, no caso da coxa, por que quadríceps? Né? Porque ele é formado por 4 músculos, ele tem 4 fixação na origem. Então, tanto o reto da coxa, que nós já vimos, o vasto medial, o vasto lateral
e o intermédio. Esses 4 músculos vão formar o que nós chamamos de quadríceps da coxa. Então, eu acho que quanto ao número de origem, acho que ficou bem claro. Bíceps, tríceps e quadríceps. Continuando aqui. Agora, nós vamos classificar esses músculos quanto à inserção. Então, nós vimos quanto à origem, eles podem ser bíceps, tríceps e quadríceps. E quanto à inserção, aquela parte onde ele se move, né? Ele se movimenta. Quanto à inserção, ele pode ter 2 caudas ou várias caudas. Então, policaudado ou bicaudado, desculpa. O que tem uma ponta só, né, como exemplo aqui, é o gastrocnêmio. Ele tem uma ponta só aqui na inserção. Então, ele não entra nessa classificação. Ele só aparece nessa classificação quando ele tem 2 ou mais caudas. 2 ou mais inserções. Ok? Então, nós vamos ter os músculos policaudados ou bicaudados. Então, os músculos flexores, extensores do dedo das mãos são considerados de policaudado. Tem várias caudas, né? Vários pontos na inserção. Então, recapitulando, né, para poder ficar bem claro, nós vamos ter músculos, quanto à inserção deles, eles podem ter 2 caudas, né, 2 inserções, ou podem ter várias inserções. Então, podemos ver um aqui com 2 e temos um aqui com várias inserções. Então, são músculos que flexionam os dedos, né? Então, eles são chamados de policaudados ou bicaudados. Então, nós já vimos agora a classificação quanto à inserção e quanto à origem. Nós vamos ver agora quanto ao número de ventre. Bem, estamos terminando. Quanto ao número de ventre, nós vamos ter ventre, nós já vimos, que é aquela parte carnosa do músculo. Então, nós vamos ter músculos que têm 2 ventres. Então, nós vamos chamar esses músculos de digástricos. Como exemplo, né, a gente vai ter um músculo aqui que nós chamamos de digastro, ele recebe esse nome mesmo, digástrico. Olha, ele fica aqui, ele movimenta, ele ajuda a movimentar a mandíbula. Então, ele tem, ó, um ventre aqui, o ventre posterior, e ele aqui embaixo, logo inferior à mandíbula, ele tem um outro ventre, que é o ventre anterior. Então, a gente observa aqui que ele tem 2 ventres. Por isso, ele é chamado de digástrico. Agora, esses músculos, eles podem ter também vários ventres. Aí, nesse caso, nós vamos chamá-los de poligástricos. Um exemplo aqui, nós vamos observar aqui o reto abdominal. Olha, são vários ventres. Aqui é um, aqui é outro, esse daqui é outro. Esse músculo aqui, o reto abdominal, por exemplo, é o músculo aí do tanquinho, né, que a gente fala. Então, o indivíduo que consegue malhar bastante essa área da região abdominal, que a gente observa, a gente vai ver vários gominhos, né, ali no abdômen, são vários ventres musculares que a gente vê. Então, o reto abdominal, que é esse aqui do tanquinho, ele é chamado, ele é considerado ou classificado um músculo como um músculo poligástrico, ok? Bem, acho que agora nós terminamos. Eu espero que vocês consigam, né, tenham entendido. A matéria é um pouco extensa, mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar hoje só para a gente assistir essas aulas. Na aula que vem, eu vou estar colocando para vocês um trabalho, né, valendo a nota da disciplina. Nós não vamos fazer prova, nós vamos estar fazendo apenas um trabalho sobre músculos. Se der para eu colocar antes, eu coloco, mas eu queria que hoje vocês assistissem essa aula, que vocês fizessem as anotações adequadas. É importante, né, nesse momento aí de pandemia, nesse momento de quarentena, que a gente não está tendo essas aulas presenciais,
que vocês aprendam a estudar. Não é simplesmente assistir o vídeo de qualquer jeito, mas assistir o vídeo devagar, fazendo anotação, anotando tudo, fazendo um resumo para você, de forma que você consiga entender, ou fazendo até um mapa mental, quem sabe, né, que eu acho que é muito proveitoso, um resumão daquela matéria toda, que você consiga olhar para aquela imagem e identificar tudo, e relembrar, né, e lembrar de tudo que você estudou, tudo que você ouviu. A matéria é extensa, mas eu espero que vocês consigam ter aproveitado bastante. Tudo de bom para vocês, um grande beijo e até a próxima!